Graça e paz, irmãos. Espero que você esteja tendo um dia abençoado na presença do Senhor. Espero que você tenha aproveitado o privilégio de poder cultuar a Deus. E eu gostaria de convidá-lo a meditar na palavra do Senhor também comigo neste momento. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29. Deixa aberto aí, nós vamos meditar hoje do versículo 4 a 7. Eu já gostaria de adiantar que nos próximos domingos vamos continuar tratando desse capítulo. Esta é uma carta de Jeremias, nós vamos tratar sobre alguns aspectos que eu acredito que são muito importantes para a nossa vida como igreja, vida como povo de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí, apenas uma palavra de introdução. Essa crise que nós estamos vivendo, quarentena, pandemia e tudo mais, eu acredito que uma das coisas proveitosas que vieram à vida da igreja é que nós temos revisitado na palavra de Deus aqueles temas que muitas vezes são esquecidos na nossa vida espiritual. Sofrimento, lamento, disciplina de Deus. E eu tenho percebido que muitas igrejas, espalhadas pelo Brasil, pelo menos aquelas que eu tenho algum tipo de contato pelas redes sociais, muitas igrejas têm tocado nesse assunto, buscado entender esse momento à luz da palavra de Deus. Isso é fantástico. Com certeza, já é um dos frutos que nós podemos colher desse momento histórico que nós temos passado. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, nós percebemos que uma grande concentração desses textos que rondam esse tema do sofrimento, do lamento, da tribulação no meio do povo de Deus, estão sempre ancorados, de acordo com muitas perspectivas, num grande tema, o exílio babilônico. Temos visitado esse momento histórico, temos visitado esses textos, salmos que falam sobre o exílio, os profetas que falam sobre o exílio. Isso é maravilhoso, irmãos, e é isso que vamos fazer nesse momento. É claro que, guardadas as devidas proporções, podemos dizer que sim, estamos experimentando um aspecto que o povo de Deus experimentou no exílio babilônico, que é a impossibilidade da reunião, a impossibilidade de estarem juntos cultuando ao Senhor no templo em Jerusalém. Nós estamos impossibilitados de cultuar ao nosso Deus de maneira presencial, como somos acostumados. Tem algumas pessoas, alguns pastores que têm afirmado que estamos passando por um verdadeiro exílio, o exílio do coronavírus, o exílio da pandemia, não importa o nome. Mas eu queria ampliar esse conceito, muito mais do que somente na quarentena, muito mais do que isso. O exílio é a marca da nossa vida como povo de Deus nessa terra. O exílio é a marca da nossa vida cristã, afinal, nós, à semelhança do povo de Judá, como nós vamos ler aqui, estamos também em terra estranha. Somos peregrinos nesse mundo, somos peregrinos nesse mundo caído e pecaminoso, nós não pertencemos a esse lugar. E nós vamos vivendo essa vida, vivendo os nossos dias em peregrinação, aguardando aquele glorioso dia em que Cristo virá para nos buscar e nos levar para a nossa pátria celestial, nossa verdadeira pátria. Somos exilados, somos um povo peregrino, somos o povo de Deus. Então, com esse foco, com essa perspectiva é que nós podemos ler esse texto que foi escrito aqui pelo profeta Jeremias, e se trata de uma carta de Jeremias, que ele enviou aos exilados que estavam na Babilônia. É apenas uma contextualização. O profeta Jeremias ele ficou em Jerusalém junto com toda a parte mais pobre da população. Os nobres, os sacerdotes, os príncipes, os profissionais, aqueles que tinham algum talento com escultura, com qualquer tipo de técnica, todos eles foram deportados para a Babilônia. Aqueles que não tinham, entre aspas, muito o que oferecer, ficaram em Jerusalém. Jeremias foi um desses.
Foi o profeta que ficou em Jerusalém, enquanto outros foram para o exílio, né? A exemplo do profeta Daniel, profeta Ezequiel. E aqui nós temos que Jeremias envia uma carta para a Babilônia. Envia carta para os seus irmãos. Envia uma carta para o povo de Deus que estava exilado. Isso já de pronto nos mostra o quanto o Senhor é bondoso para com o seu povo, mesmo no meio da disciplina, mesmo no meio desse grande instrumento de condenação que foi o exílio. O Senhor ainda levanta homens para pastorear o coração do seu povo. Enquanto muitos falsos profetas se levantavam, Jeremias se levanta como uma voz verdadeira, uma palavra que vem de fato do Senhor, para pastorear o coração dos judeus na Babilônia. Com esse contexto nós podemos ler, vamos meditar hoje em Jeremias, capítulo 29, nos versos 4 até o verso 7. Convido você a acompanhar a minha leitura. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Até aí a leitura, apenas esses 3 versos. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós queremos neste momento te agradecer pela tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito esteja conosco nesse momento, nos levando a um entendimento do que o Senhor tem para nós hoje. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem na pele de uma pessoa que foi deportada de Jerusalém para a Babilônia. Nós vemos aqui uma carta que foi enviada para pessoas que passaram por um certo tipo de trauma em suas vidas. Imaginem, não só uma família, não só um grupo, mas toda uma nação desolada, toda uma nação perseguida, que foi totalmente estraçalhada nas mãos dos seus inimigos, né? O contexto, como eu já falei, o contexto é de total deportação, uma cidade destruída, uma cidade incendiada, pessoas que foram retiradas forçadamente do seu contexto, da sua terra natal e levadas para uma terra estranha. Imaginem quantas famílias foram desfeitas nesse processo, imaginem quanto trauma, quantas pessoas morreram nesse momento. Estamos falando de uma nação que foi despedaçada. Imagine como estava o estado espiritual desse povo, imagine como estava o coração dos judeus nesse momento. Certamente você pode imaginar comigo que é um solo fértil para todo tipo de sentimento de rebeldia, de revolta, sede de vingança, sede de sangue. E certamente foi isso que aconteceu no coração do povo judeu. Nós temos um grande exemplo desse sentimento nas Escrituras lá no Salmo 137. Eu convido você a ler comigo depois. Nós temos a expressão desse sentimento quando nós vemos que esses judeus, na Babilônia, eles sentavam nas margens dos rios e lamentavam e choravam, estavam angustiados porque estavam longe da sua terra natal. E como zombaria, né, como um tipo de tiração de onda, a título só de entretenimento, os babilônicos olhavam para aqueles judeus e pediam que eles cantassem, como que dissessem: onde está o louvor de vocês agora? Onde estão aqueles cânticos, aqueles hinos e salmos que vocês costumavam cantar em Jerusalém? Cantem para nós, cantem esses cânticos com alegria. E o lamento do povo era exatamente como nós podemos cantar os cânticos de Sião em terra estranha. O resultado foi que eles penduravam as harpas nas árvores
Eles se abstinham do louvor, se abstinham de cantar com alegria. Pelo contrário, se juntavam, se reuniam e clamavam por vingança. Clamavam que Babilônia recebesse o pagamento de todo o mal que foi feito por ela. Esse era o sentimento que reinava no coração dos judeus. Está lá no Salmo 137. Mas percebam que quando nós lemos as palavras dessa carta, que foi enviada por parte de Deus pelo profeta Jeremias, Jeremias aqui funcionando como boca, profeta, revelador da vontade de Deus, nós temos palavras totalmente anticlimáticas, nós temos palavras que parecem estar descontextualizadas, parecem estar desconectadas da realidade, como se Deus não estivesse prestando atenção para a situação daquele povo, um povo que estava destruído, quebrado, injustiçado. E aí Deus vem falar sobre construir casas, ter filhos, plantar fazendas e tudo mais. Que tipo de orientação, que tipo de mandamentos são esses que emanam dessa carta do profeta Jeremias? Parecem que estar totalmente descontextualizados, mas percebam, irmãos. Percebam que essas palavras revelam aquilo que estava no coração do povo. Não somente um sentimento de rebeldia contra os babilônicos, afinal, eram inimigos declarados do povo de Judá, mas também no coração do povo de Judá. O coração do povo de Judá estava cheio também de rebeldia contra o Senhor. Estava cheio de rebeldia contra o rei deles, o Deus de Israel. Por quê? Porque mesmo diante da pregação que ameaçava o exílio, mesmo diante do anúncio dos profetas, desde muito antes que anunciavam que se Judá continuasse com os pecados que estava cometendo, viria um povo mais poderoso que ela para destruí-la e para levá-la para uma terra estranha. Mesmo assim, eles permaneceram nessa vida pecaminosa. Mesmo assim, eles permaneceram nesse caminho. O resultado nós lemos aqui: exílio babilônico, destruição de um povo, a opressão, a prisão, o sofrimento amargo. Esse é o resultado de uma vida que se entrega a um caminho longe de Deus. Esse é o resultado de um povo que não ouve mais a palavra do Senhor. Esse é o resultado a que leva uma total rebeldia e incredulidade da palavra de Deus. Exílio. Eles estavam agora sofrendo apenas a consequência de suas ações, recebendo apenas o pagamento do pecado que eles tanto nutriam e amavam em suas vidas. Mas no meio desse povo sempre se levantavam também falsos profetas, os teólogos da prosperidade daquele tempo, que levantavam palavras de conforto, de consolo para o povo, dizendo: olha, não vai acontecer exílio, podem ficar tranquilos, podem seguir a sua vida normalmente, porque isso que alguns profetas, Jeremias incluído, estão pregando, isso aí é apenas alarmismo. Isso aí é apenas um alarde que eles estão fazendo, porque nada disso vai acontecer, porque nós somos judeus, nós somos o povo da aliança, nós somos uma nação diferente. Mas eles esqueceram que a diferença que há entre aquela nação e todas as outras é que elas seguiam a palavra do Senhor, mas eles não estavam mais fazendo isso. Aqueles falsos profetas, eles anunciavam que mesmo se houvesse exílio, mesmo diante da ameaça, mesmo diante dos inimigos que estavam na porta, do outro lado das muralhas, mesmo diante da realidade do sofrimento, eles ainda assim abriam a boca para dizer: o exílio durará muito pouco. O exílio vai durar apenas 1 ou 2 anos e logo, logo nós poderemos voltar para Jerusalém e seguir com as nossas vidas. Nós lemos no capítulo 25 de Jeremias, versículo 11, que Jeremias é muito taxativo ao dizer: o exílio vai durar 70 anos. 70 anos. Isso é toda uma geração. Isso é todo
toda uma vida. Certamente pessoas que saíram de Jerusalém não voltariam mais porque morreriam na Babilônia. Certamente pessoas que nasceriam na Babilônia chegariam pela primeira vez em Jerusalém sem conhecer a terra de seus pais. Percebam que 70 anos é muito tempo. 70 anos não são 70 dias. É tempo suficiente para humilhar o coração de Judá, para humilhar o coração do povo de Deus. E é exatamente isso que Deus estava fazendo com o exílio. O exílio foi esse grande pastoreio de Deus no coração do seu povo. 70 anos. É tempo de ter paciência. É tempo de baixar a cabeça. É tempo de ser submisso àquilo que Deus tem para nós. É tempo de nos humilhar. É tempo de retirar do nosso coração o orgulho e a arrogância. É tempo de tirar do nosso coração a autojustiça, o louvor a nós mesmos, dizer, olha, nós somos miseráveis pecadores. Estamos vivendo no exílio porque merecemos. Estamos vivendo neste mundo porque merecemos. Essa era a realidade para a qual Deus estava querendo acordar aquele povo, sacudir aquele povo para que eles realmente percebessem o quanto eles estavam errados e o quanto eles precisavam de Deus. Esse era o objetivo do exílio, e nós vemos que, enquanto no versículo 1 do capítulo 29, num cabeçalho que Jeremias traz, a sua carta, nós vemos no final do versículo 1 que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Essa carta, Jeremias envia uma carta para todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Mas no verso 4 nós temos uma outra informação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Percebam que no verso 1, quem deporta os judeus para a Babilônia é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas no verso 4, as cortinas se abrem. Nós podemos ver o que está por trás do véu espiritual, se podemos falar assim. Nós vemos a verdadeira intenção, nós vemos o que é real. Percebemos aqui que Nabucodonosor era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quem estava exilando o seu povo era o Senhor dos Exércitos. O exílio foi obra das mãos do Senhor. Não foi uma obra de uma nação inimiga. Não foi a obra da astúcia, da inteligência ou da estratégia militar de qualquer general. Não. Foi Deus quem abriu as muralhas de Jerusalém. Foi Deus quem fez com que os reis de Judá caíssem. Foi Deus quem tirou a coroa da cabeça desses reis e jogou no chão. Percebam que o exílio é um tempo de verdadeira disciplina para esse povo que estava entregue ao pecado. A mensagem aqui é: tenham paciência, vivam uma vida longa no exílio. Ajam como se de fato vocês fossem demorar aí porque vocês vão. Não vivam como se vocês estivessem de partida, não vivam como se vocês pudessem deixar as roupas em suas malas sem desfazê-las. Pelo contrário, construam casas, se estabeleçam na Babilônia. Se estabeleçam nessa terra estranha, se estabeleçam no meio dos inimigos de vocês. Porque é tempo de ser provado, é tempo de ser disciplinado. Esse era o objetivo, o grande propósito do exílio, que nós lemos aqui no capítulo 29 de Jeremias. Mas eu queria trazer também uma outra perspectiva. Enquanto nós temos essa grande exortação de Deus, vinda da parte de Deus, para que o povo tivesse paciência e submissão à sua vontade, submissão à sua disciplina, nós temos também que os mandamentos que Deus traz nessa carta não são coisas de outro mundo, vamos falar assim. Não são coisas estranhas demais, são coisas simples, ordinárias. Percebam que a vida do povo de Deus no exílio não deveria ser vivida em coisas grandiosas, em coisas sobrenaturais. Construam casas, tenham filhos, se casem. Construam fazendas, plantem e comam.
Se trata de uma vida ordinária, uma vida simples, uma vida comum. E vejam quanto isso está perdido nos nossos dias. Vejam quanto isso está esquecido. Nós deixamos de perceber que essa vida comum também é vivida de acordo com a vontade de Deus. Deixamos de perceber que todas as coisas elas são, de certa forma, sagradas, porque nós podemos glorificar a Deus em todas as coisas. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Infelizmente, nós temos introduzido no nosso coração uma barreira de separação, um tipo de dualismo em que nós temos as coisas sagradas de nossas vidas, é o tempo que eu passo na igreja, é o domingo à noite, enquanto tudo mais é secular, enquanto tudo mais não tem nada a ver com Deus. Aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu faço dentro de casa, e só diz respeito a mim. Nós somos lembrados aqui que aquele povo iria viver na Babilônia. Eles estavam longe do templo do Senhor, mas ainda assim estavam na presença de Deus. Ainda assim deveriam viver para a glória do seu Deus. Ainda assim deveriam viver com dignidade naquela terra, não negociando seus valores. Nós podemos lembrar agora da história de Daniel, que não compactuou, que não se perverteu com os valores da Babilônia. Pelo contrário, trabalhou, contribuiu, mas permaneceu fiel, permaneceu íntegro ao seu Deus. Esse é o nosso desafio, irmãos. Enquanto vivemos nesse mundo, enquanto vivemos nessa Babilônia, nós somos desafiados a ser fiel ao Senhor naquilo que fazemos, em tudo que fazemos. Nas pequenas coisas, nas refeições, no trabalho, sabendo que tudo isso é um louvor a Deus. Somos chamados a essa vida, uma vida simples na presença do Senhor. Mas eu queria dar um passo a mais. Dar um passo a mais nessa perspectiva. Porque se o povo estava sendo chamado agora a uma vida de deleite na Babilônia, em que eles poderiam comer, beber e se casar e até se alegrar no meio daquela nação inimiga, nós devemos lembrar que sobre eles pesava uma ameaça muito antes. Eu convido você a ir comigo no capítulo 25, verso 10 de Jeremias. Enquanto Jeremias estava anunciando a realidade do exílio, enquanto ele estava ainda pregando para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, de que a Babilônia viria, a ameaça, no verso 10 nós lemos, é que Deus faria cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Percebam que algumas vozes seriam silenciadas aqui. Quais são elas? A do folguedo e a de alegria, ou seja, das festas culturais do povo de Deus. Seriam silenciadas também a voz do noivo e a voz da noiva, ou seja, as pessoas não mais casariam em Jerusalém. Não teriam mais famílias, não constituiriam mais famílias, e ainda mais, seria silenciado o som das mós, nos diz o verso 10. O som das mós. O que é uma mó? Essa mós que o texto fala, essas mós eram duas pedras muito pesadas que eram colocadas uma em cima da outra. No meio delas era colocado trigo ou qualquer outro cereal, e elas eram giradas para fazer farinha. Era um moinho. Percebam que é um instrumento para fazer comida, é um utensílio da cozinha. Essa linguagem é usada aqui pelo profeta para dizer: olha, vocês vão ter dificuldades para comer, vocês terão escassez de comida. Aqui em Jerusalém, a alegria, a festa, o casamento, o noivo, a noiva, até a comida vai faltar. Até a luz do candeeiro estaremos em trevas.
Essa era a ameaça do exílio, mas nós vemos agora o povo na Babilônia. O povo na Babilônia agora podendo dizer, olha, Deus está, por meio dessa carta, restabelecendo, pastoreando o nosso coração e restabelecendo bênçãos que nós perdemos. Ele está aqui nos concedendo coisas que nós não merecemos. O nosso pecado deveria fazer com que nós sofrêssemos mais e mais, porque é de fato isso que nós merecemos. O nosso pecado, o pecado dos nossos pais, o pecado do nosso povo, deveria fazer com que nós andássemos em trevas, em fome. Deveria fazer com que o nosso povo fosse destruído. Mas Deus, sendo gracioso, Ele mostra a sua misericórdia ao conceder para o povo que estava exilado bênçãos que eram desfrutadas antes em Jerusalém. A terra que mana leite e mel. Percebam, não é isso que acontece em nossas vidas, no Evangelho, não é isso que acontece conosco também. Afinal, nós estamos vivendo na Babilônia dos nossos dias, estamos vivendo num mundo pecaminoso, que jaz no maligno, mas ainda assim Deus concede para mim e concede para você que nós desfrutemos de bênçãos do céu. Isso é o Evangelho. A santificação, ela não é desse mundo, ela vem do céu. A presença de Deus, a comunhão que temos com os irmãos, a esperança, a alegria verdadeira, tudo isso, irmãos, tudo isso nós não encontramos aqui. São coisas do alto. Assim como essas pessoas de Judá viviam na Babilônia a vida de Jerusalém, também nós somos chamados e é possibilitado para nós viver a vida do céu aqui na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o Evangelho. Nós lemos em Efésios, capítulo 1, que Deus, Ele é bendito porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso que é a vida cristã. Receber bênçãos que não são desse mundo, são do céu. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós vemos como esse povo, ele tem de fato um lugar especial no coração de Deus, ao ser agraciado com aquilo que eles não mereciam, favor imerecido de Deus. Eles estavam exilados, disciplinados, aprisionados e oprimidos na Babilônia, mas foram chamados a viver as bênçãos da aliança, bênçãos que eles não mereciam, mas agora Deus concedia a eles. Percebam como Deus é fiel à sua aliança. Percebam que quando eles são convidados a construir casas e casar e ter filhos, eles estão sendo relembrados que essa é a vocação do povo de Deus. Não foi a aliança que a Adão foi mandado que ele crescesse e multiplicasse. Noé também ouviu as mesmas palavras. Abraão ouviu a grande promessa que ele seria uma grande nação. Esse plano, esse projeto, aparentemente estava sendo colocado a perder no exílio babilônico. Afinal, lá o povo de Israel seria estraçalhado, mas veja como Deus se mantém fiel em fazer com que o seu povo se tornasse uma grande nação. Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel à sua aliança. E nós sabemos que do povo que voltou do exílio para Jerusalém, dessa linhagem, é que lá na frente saiu o Messias, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o verdadeiro Rei do povo de Deus. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua aliança. Por fim, irmãos, eu gostaria de dar também mais uma perspectiva, tomando emprestado essa noção de que Deus é fiel à sua aliança. Nós já lembramos de Abraão. A ele foi prometido que ele seria uma grande nação. Ele não poderia contar a sua descendência. Mas Abraão também tinha uma outra missão. Abraão também a ele foi prometido que ele seria uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E aqui nós temos um lembrete dessa missão do povo de Deus. No versículo 7, quando o povo de Deus, exilado na terra dos seus inimigos, foi aqui ordenado a procurar a paz da cidade para onde Deus tinha desterrado eles. E também a orar por ela, ao Senhor. Existe algo mais desafiador do que orar por um inimigo? Existe algo mais que vá de encontro mais à nossa natureza pecaminosa do que se humilhar na presença de alguém que está pisando na nossa honra e amá-lo, e orar por ele, e desejar o seu bem? Aqui nós temos esse desafio para o povo de Deus. O povo de Deus naquela terra estranha, cheia de inimigos, cheia de idólatras, cheia de pessoas que zombavam da religião de Judá, zombavam do Deus de Judá. Eles são desafiados a orar por aquela cidade. São desafiados a orar pelaquela terra. A Babilônia, que é sinônimo de tudo de ruim que tem na Bíblia. Vejam que a Babilônia aparece desde Gênesis até Apocalipse, sempre retratando rebeldia contra Deus, sempre retratando, sempre sendo o maior símbolo, sempre sendo a maior representação de um mundo caído, de oposição a Deus. E agora o povo de Deus é ordenado a orar por ela. Isso, irmãos, mostra a missão do povo de Deus. Mostra que nós não somos chamados somente a ter uma vida de tolerância no exílio, como se a gente fosse apenas passar por isso. Vamos descansar porque a vida verdadeira vai começar quando nós voltarmos para a Nova Jerusalém. Não! Percebam que enquanto estamos aqui nessa terra estranha, nós temos uma missão. Nós temos a responsabilidade de sermos bênção para esse mundo caído. Nós temos a responsabilidade de ser bênção onde nós estamos, na cidade onde nós estamos. Qual é a sua Babilônia? Onde foi que Deus te colocou para que você seja bênção? Nós temos essa vocação. O Senhor Jesus, ele desafia todo discípulo dele a orar por seus inimigos, orar por aqueles que perseguem a nós, a oferecer a outra face em perdão, em humilhação, mas em amor. Essa, irmãos, é a nossa vocação. Assim como Abraão foi ordenado a ser bênção a todas as nações, também nós, como igreja do Senhor Jesus, como igreja de Cristo, devemos ser bênção onde nós estamos. De repente a sua Babilônia é a sua família. De repente você é um exilado, uma testemunha de Cristo no meio de incrédulos. Ore pela paz da sua família. A nossa Babilônia é a nossa cidade. Estamos em Maceió. Quantas pessoas precisam ouvir a mensagem da salvação onde nós estamos? Devemos orar. Assim como Paulo fala para Timóteo, nós devemos orar levantando as mãos santas em todo lugar, orando por reis, orando por autoridades, por todo tipo de homens, assim também as mulheres. Percebam que nós somos chamados para sermos intercessores onde nós estamos, orar pela paz. Orar pela paz dessa cidade, orar pela paz do nosso país, orar pela paz do mundo. Nós temos essa missão. E o texto termina dizendo que nós devemos procurar e orar a paz da cidade, porque na paz dela nós temos paz. E aqui eu gostaria de afastar algum tipo de interpretação egoísta que poderia surgir. Algum tipo de, olha, eu só vou orar por essa cidade porque eu estou nela e eu quero que as coisas me vão bem. Não é bem isso. Embora nós devemos entender que oramos pela paz do mundo porque a igreja está no mundo, mas não é de um ponto de vista egoísta. Pelo contrário, nós sabemos de onde viemos.
Nós sabemos onde nós estamos. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E por que estamos no mundo? Porque a nossa natureza em Cristo Jesus é de abençoadores. Aí sim, nós procuramos e oramos pela paz de onde nós estamos. Não porque somos egoístas e queremos que tudo nos vá bem, mas porque somos chamados para amar. Porque somos chamados para amar o próximo. Somos chamados a amar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas sejam inimigos de Deus. Mesmo que elas sejam rebeldes contra o Senhor. Mesmo que elas sejam incrédulas, nós somos chamados a orar por elas. Irmãos, nós temos nessa carta vários princípios para as nossas vidas. Nós lemos tudo isso. Nós vemos que aquele povo que estava exilado, eles teriam desafios naqueles 70 anos. Aqueles 70 anos foram uma verdadeira escola para o povo de Deus. Nós lemos nos livros de Esdras e de Neemias que o povo voltou para Jerusalém sedento pelo culto do Senhor. O povo voltou para Jerusalém querendo reconstruir o templo, querendo reconstruir o muro da cidade. E, acima de tudo, reconstruir a sua identidade como nação, povo de Deus. O que é que o exílio de nossas vidas tem feito para nós? Nós não temos nenhum tipo de data de validade, nós não temos 70 anos para contar. Sabemos que Cristo voltará e em breve, mas não sabemos quando. Mas até lá, irmãos, até lá nós devemos viver a vida do exílio, uma vida de submissão, uma vida de paciência, de ouvidos e corações abertos para aquilo que Deus tem para falar conosco. Que Deus trate o pecado do nosso coração, que Deus trate a nossa vida, que nós usemos os nossos dias aqui nessa terra pecadora, para nos aperfeiçoar e nos santificar. Que nós vivamos a vida em comunhão do povo de Deus, uma vida digna, uma vida que serve ao mundo, uma vida que se estabelece nas coisas mais simples desse mundo, mas que, olha, comer, beber, tudo isso pode parecer nada, mas pode ser feito como um culto ao Senhor, pode ser feito como um louvor ao nosso Deus, para a glória de Deus. Veja como Cristo nos salva por inteiro, irmãos. Veja como Cristo nos salva, mostrando como Ele é gracioso para conosco, nos dando uma vida do céu aqui na terra. Nós que estávamos caminhando para o inferno, nós que estávamos caminhando para a morte, nós hoje podemos dizer: eu vivo uma vida que vale a pena ser vivida, porque Cristo me deu essa vida, uma vida em abundância. Eu sou nova criatura. E nós vamos vivendo essa vida aqui, nos desfrutando da comunhão uns com os outros, antecipando a vida que nós teremos na glória. E enquanto não estamos lá, nós oramos e procuramos a paz desse mundo. Que você possa se sentir responsável por essa missão que Deus te deu, pelo local onde Deus te colocou. Que nós possamos de fato frutificar onde nós estamos, tudo isso para a glória de Deus. Meu irmão, que Deus lhe abençoe, que o Senhor te dê uma semana de paz e de gratidão, de percepção de todas essas bênçãos que Deus tem nos dado. Nós continuaremos no próximo domingo os versículos seguintes da carta de Jeremias aos exilados de Judá, e espero que você tenha de fato uma semana voltada para a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.